com o passar do tempo, a cultura funcionou sem eles estarem que é presente. Mesmo às vezes em organizações grandes, a cultura não é bem implementada, não é bem enraizada. Diferente do que tudo que a gente já teve nos últimos 100 anos. Às vezes o cara tá colocado na posição errada e tá subaproveitado, porque ele tem um potencial para vendas, está no processo. E aí, empresário caro, beleza? Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do nosso podcast Amigos e Empresários. E hoje eu tenho um convidado excepcional, um cara ímpar que eu conheci em um evento aqui em São Paulo. Ele é do Espírito Santo, ele é engenheiro de formação e hoje ele é, além de líder e consultor e conselheiro, ele também tem uma veia empreendedora no ramo da educação. Ele trabalha na empresa Time Now, de engenharia. Vem para cá, meu amigo Wester, para alguns, Cardoso. É, isso aí. Já peguei a manha. Ó, o Wester escolheu um vinho italiano, ele gosta de vinho branco, então Friuli, top. Eu particularmente gosto muito, já abri, agora a gente vai trocar uma ideia e vai comer um churrasquinho. Cara, normalmente, primeiro, obrigado por ter vindo do Espírito Santo para participar do podcast. Uma honra, satisfação. Dificilmente a gente faz podcast com pessoal do mundo corporativo, então é mais empresários, empreendedores, mas essa visão vai ser muito legal para os nossos ouvintes e espectadores. Eu vou mudar a pegada do podcast excepcionalmente. Primeiro eu quero que você se apresente do jeito que você quiser, fala um pouquinho de como que é a sua vida no mundo corporativo, um pouquinho da sua trajetória, em poucas palavras, e aí depois eu vou te propor um desafio e aí a gente vai seguindo, beleza? Beleza, Paulo. Paulo, primeiro te agradecer pelo convite, né? Que é de fato a gente se encontrou numa imersão para executivos, que é empresários, e a sua autenticidade chamou muito a atenção. Obrigado. E aí, cara, falando um pouco de mim, meu nome é Wester, e no mundo corporativo é muito conhecido como Cardoso. E eu fiz a carreira numa empresa de engenharia. O nome dela é Time Now. Comecei como engenheiro, segui uma linha. Engenheiro, coordenador, gerente executivo e diretor, e agora estou no conselho dessa organização. Sou pai do Caio, esposo da Carla, moro no Espírito Santo, gosto muito de esporte, gosto muito de conversar sobre que é negócios, que é liderança. Então, estou com a expectativa alta do seu que é desafio. Boa, garoto. A gente conversou muito pouco antes daqui, ele não é um amigo, a gente se conheceu recentemente, mas a gente teve bastante afinidade, a gente conversou bastante no podcast. Sente o cheiro aí da picanha. Tá bonito, hein? E você gostou da minha autenticidade, do jeito que eu falava, do jeito que eu me posicionava? E eu sou assim mesmo. Quem me conhece sabe que eu não tenho... não tenho máscara. Eu sou o que eu sou e... se quer gostar de mim, gosta. Se não quer também, tá tudo certo. Vida que segue. Eu queria que a gente conversasse o seguinte. Eu quero fazer um paralelo entre o mundo corporativo e o mundo do empreendedorismo. Então, para a gente começar, eu quero que você me ajude, tá? Isso não é combinado, você sabe, não tem script, não tem nada, é coisa da minha cabeça aqui. O que você acha? Quero que você fale 3 vantagens de ser do mundo corporativo e não do mundo do empreendedorismo. 3 vantagens e 3 desvantagens. Então vamos lá. Vantagem do muito mundo bom esse vinho. Corporativo, né? O mundo que é corporativo, ele para mim é forjado com muita que é governança. Então ele tem uma que é necessidade de ter processos mais que é maduros. Então acho que essa para mim é uma que é das vantagens. Ele é um mundo que tem uma organização muito clara, que é mental. Então tem processos, sistemas que apoiam isso. Então, que é de fato toda essa organização, principalmente pensando em sustentabilidade para escalar, eu vejo como uma que é vantagem.
E Tem uma estrutura mais parruda, tem uma normalmente, estrutura né? mais que é parruda. Geralmente, Alguém já- nas áreas... Alguém já empreendeu lá atrás dentro da empresa, a empresa cresceu, venceu, e a partir daí você acaba empreendendo dentro da empresa, né? É isso mesmo. Então você tem uma história, que é a jornada, que o mundo corporativo sempre começa com uma empresa familiar, que não tem todo esse processo. Ela vai aumentando lucros, vai tendo possibilidade de que investir, ela investe em gente boa, investe em processo, investe em sistemas. Então isso traz uma Sim. fluidez que é maior. Isso nem todo é para empresário você pode. aí que está começando, que acha que não é possível, mas tem muitas empresas, eu diria que a grande maioria das empresas, inclusive multinacionais, que eram empresas familiares, começaram pequeno, só que aí o dono não fica parado, ele vai se atualizando, ele vai aprendendo, ele vai estudando, ele vai melhorando o processo, ele vai contratando pessoas melhor que ele, e aí por isso que a empresa chega onde chega, né? É isso, não? Mesmo, passa por uma contratação que é de pessoas com expertise, passa por uma questão de uma sistematização de uma série de processos. Isso você consegue ter, que é robustez para escalar. Ao mesmo tempo, eu vejo o lado do empreendedor um pouco mais corajoso. A gente que é do mundo que é corporativo, a gente é forjado para tudo estar perfeito para a gente andar. E no mundo empresarial, eu já vejo que isso não. Você vai começando, testando, É na raça. dá certo, vai na raça e você rompe, quebra barreiras. Isso aí. Eu vejo que se tivesse como que aliar o mundo corporativo com organização, e com a coragem desse que é empreendedor, seria o mundo ideal. Mas a gente sabe que não tem, então eu acho que ambos os lados podem ter boas lições, né? Mas esse mundo ideal é muito difícil, né? É muito complexo. Não dá. Não dá. Não dá, eu acho que não dá. Dá no sentido igual a gente falou, a empresa vai crescendo, vai formando processo e se torna uma empresa, às vezes, até de capital aberto, com governança, enfim. A governança do mundo corporativo é a cultura que a gente tenta falar e aplicar na empresa menor, né? Qual a importância disso, de cultura, de governança, de processo, de gerir pessoas da maneira adequada? O que você acha disso aí? Eu vou sair um pouco do mundo corporativo, mas eu volto nele. Fala o que você quiser, tranquilo. Eu vejo assim, a importância para a gente de cultura. Se você for olhar a formação que é da gente como que é pessoa, né? O que os nossos pais lá atrás fizeram com a gente? Rituais, comportamento e postura de como que a gente deveria se comportar. Sim. De fato, eles foram criando com isso, foram como ser humano primeiro, né? Que é mentores. Sim, né? exato. Então, eu vejo isso na empresa que a gente tem que ter rituais, tem que ter comportamento para que de fato a gente possa enfrentar as dificuldades da vida corporativa e da vida da empresa. Por quê? Nisso vai ver bonanças, vai ter crises. E quanto mais a liderança começar a se preocupar com isso e criar rituais, essa cultura ela vai funcionar sem ele estar presente. O que aconteceu com os nossos pais? Eles não estavam presentes com a gente em todas as situações. Dava, né? E nem dava, mas Nem eles dava. criaram rituais com comportamento e com postura. Com o passar do tempo, a cultura funcionou sem eles estarem presente. Exato, a mesma coisa que a gente tem nas empresas. Exatamente. É isso que eu fomento nas empresas. E aí, Paulo, com quem quer fazer isso? Para mim, cara, você tem que começar com o seu time, com o seu cliente, fornecedor e com seus pares, dentro da própria organização. Porque aí você está repetindo uma forma de fazer, repetir forma de fazer, isso cria a cultura. É isso aí. É engraçado você falar isso. Essa é uma conversa mais alto nível, assim, eu digo... Não é uma coisa tão simples do empreendedor que está começando entender e conseguir visualizar. É difícil. Não é uma coisa simples, mesmo porque ele faz tudo na empresa. A gente brinca que é o eu presa. Ou às vezes ele tem 1 ou 2 funcionários quando ele começa a dar certo. E aí vai, mas ele fica ainda muito tempo tentando resolver tudo sozinho, ao invés de preparar a empresa para ela andar sozinha, igual você citou um exemplo espetacular aí dos pais, que são nossos primeiros mentores, né?
Na organização, mesmo às vezes em organizações grandes, a cultura não é bem implementada, não é bem enraizada, a liderança muda todo o tempo. Às vezes um chefe, um diretor pensa de um jeito, o outro é completamente diferente, um é mais agressivo, o outro é mais estável, e você tem que aprender a lidar com as diferenças de pessoas e você precisa estar preparado e capacitado para isso. No empreendedorismo, por sua vez, eu acho que o cara vai aprendendo durante o processo e meio que conforme a necessidade. Isso aí. A água bate na bunda, o cara corre para aquele lado. Tá dando problema aqui, ele vem para esse lado. Olha essa história que legal aí, para você que fica acomodado na pandemia, você que é um líder que não fala com os funcionários, ou que não dá oportunidade, ou que trata mal, ou que grita, ou que precisa se desenvolver, vamos ser polidos. Olha a importância de você ter um time junto com você, olha a importância de você ter um processo, olha a importância de você se mostrar ser um líder de verdade e não um chefe, como você mesmo fala. Então conta pra gente o que aconteceu na pandemia de forma despretensiosa, que mudou um pouco o seu jeito de pensar e te mostrou uma janela de oportunidade que agora você está surfando. Bacana, Paulo. Vamos lá. Primeiro, que a liderança para mim passa por que a presença, né? Você que falou aí que empresário vai crescendo e depois aquilo pode se perder com o tempo, né? A cultura, a forma que ele sempre pensou. Então isso passa para mim que é presença. Que eu antes lá da pandemia, isso 2019, a minha empresa fica no Espírito Santo, em Vitória. E o meu principal, que é cliente, é química e petroquímica. Então eu estava sempre nos 3 polos químicos que petroquímico e eu dormi fora de casa em torno de 180 noites. Isso em 2019. Você falou. Apoiando clientes, estando próximo. Veio a pandemia, eu senti falta disso. Porque estar próximo das operações, você consegue sentir oportunidades que quando você está longe, numa sede, num ar-condicionado, que você não consegue ver. Ele ficou fora quase um dia, mais que um dia sim, um dia não. Isso aí. Isso aí é igual você que está preso na sua empresa, desesperado, conta para pagar, vendas fracas, desafios inúmeros, e você acaba esquecendo da sua vida pessoal. No caso dele, ele não tinha muita escolha, ele era obrigado a fazer. Você ainda tem escolha nesse ponto, depende mais de você. Por quê? Compromete casamento, compromete saúde, você dorme mal, você se alimenta mal, muitas vezes você vai comer no hotel, porque no começo tudo é maravilhoso, vou viajar, vai viajar, você não sai do hotel, reunião, hotel, reunião, hotel. Sim. Aí você tá morto à noite, você ainda tem que trabalhar, você não vai sair para comer, vai pedir lá o que tiver no hotel, e às vezes nem é um hotel tão bom, dependendo da cidade que você vai, não sei o caso. E aí você abandona a família, casamento, então... o que eu quero que vocês entendam é que tudo é possível, desde que você faça o caminho certo, que a gente tenta sempre falar aqui, que a gente já percorreu, você vai ter uma vida melhor e vai deslanchar. Acho que depois ele até fala sobre isso. Desculpa, manda bala. Vamos lá. Então aí veio a pandemia, março que é 19, a primeira é lockdown, o ano de março de 20, né? Então o ano que é 2020... eu fiquei sem visitar os projetos. Aí eu criei uma iniciativa na empresa chamada Café com o Diretor. Ela foi despretensiosa. Naquele momento, eu só queria estar próximo do time. Eu queria acolher o time. Então, isso era um sorteio eletrônico de um colaborador de cada projeto. Comecei isso em janeiro de 21 e fiz até julho do ano passado. Foram em torno de 300 cafés. 300 cafés que eu falava com quem estava na ponta. Foram 300 horas minha conversando com quem estava na ponta. O que eu vi ali? Gargalo da operação, talentos que poderiam ser aproveitados para outras oportunidades na empresa. Que às vezes o cara está colocado na posição errada. Isso aí. E está subaproveitado, porque ele tem um potencial para vendas, está no processo, lá, e vice-versa. E aí vem o elemento de cultura. Eu percebia que a cultura não estava sendo... que é desdobrada da maneira que a organização queria. Então, eu dava feedback aos meus líderes. Então, por isso, quando a gente fala de cultura, o líder tem que estar presente. Se ele não viver a operação, ele não vai conseguir sentir isso. Sim. Então, essa que é a presença que me trouxe isso. E eu fui percebendo com o tempo, que foram 300 cafés, que isso era uma mentoria.
O colaborador que estava na ponta se sentia lisonjeado falando com um diretor, mas ele queria saber dele como que ele fez para sair como um técnico e chegar à diretoria. Quiser comer com a mão, do jeito que você quiser. Tá, como que ele fez para ele manter equilíbrio que é emocional? Eu estou falando em 2020, meu filho tinha 1 ano e 6 meses que é de vida. Como que ele fez para ter uma espiritualidade alta, mesmo com toda a complicação que foi a pandemia? Naquela época da pandemia eu trabalhava 17, que é 18 horas, que é por dia. Não só pelo fato de ter uma operação que fica dentro das indústrias, que de fato gerou muito impacto, mas por toda a dificuldade desse time estar em casa, sendo que a nossa operação é presencial. Então foi algo despretensioso e que depois eu percebi que aquilo era uma mentoria. Eu estava ajudando profissionais a dar clareza, mentalidade, com a minha história, com a minha jornada e com os exemplos. Eu vou te falar a verdade que no começo o profissional ficava muito empolgado. No meio que a jornada era eu que ficava, pô, amanhã eu vou falar com o José. Que legal, que história que eu vou ouvir, o que vai vir. Ele me trazia ali uma série de inspirações. A gente aprende igual. Aprende igual. Te faz ser um líder melhor, um profissional melhor. E é engraçado que a gente não tinha essa oportunidade antes, né? A gente foi forjado na porrada mesmo. Não existia mentoria, não existia nada disso. Não existia internet, não tinha curso. Você aprendia na raça. Que a educação antes era muito tradicional, né? Você consumir educação nas escolas tradicionais, que ainda tem o seu que é valor. Para mim, a academia ela sempre tem. Mas hoje você tem a possibilidade de você conversar com alguém em qualquer parte do mundo, é na temática que ele tem. Então, essa possibilidade do digital, ela alavancou uma série de aprendizados e conhecimentos que antigamente era muito mais restrito a uma educação tradicional. Mesmo podcast, como é que a gente poderia estar reunido aqui, mas não tinha como passar isso. Tinha como passar Podia trocar uma ideia espetacular, mas morria aqui. Aí eu tenho um exemplo que eu vejo que assim, cara, conhecimento para mim, você tem que analisar conhecimento com uma frase que eu gosto. Não seja represa, seja rio. Represa você pega, retém. O rio não. Por onde que ele passa, cara, o conhecimento ele vai gerar algo novo. Isso aí. Tem que transbordar o conhecimento. Que é transbordar. Então o rio, ele leva, o que ele leva? Por onde que ele passa, ele leva o conhecimento, ele leva que é possibilidade. Top, top. Aí beleza. Aí você enxergou essa oportunidade, você foi transformando, foi preparando essa coisa na sua cabeça, esse projeto na sua cabeça, maturando ele, deixando ele do jeito que você quer. E aí você lançou a mentoria e hoje você consegue fazer as duas coisas em paralelo. Eu acho até que no curto prazo esse negócio vai ganhar mais corpo e talvez vire até o seu principal negócio, é a minha percepção. E eu queria, uma coisa que é legal que a gente conversou, você gosta também e valoriza transformar o ser humano além do negócio. Que, aliás, você prepara a sua mentoria para preparar a pessoa para subir de posição ou de ser um executivo melhor. Então fala isso, porque eu gosto disso. Que eu acho que no empreendedorismo, o empresário e a empresa são uma coisa só, ele tem que estar bem. Ele tem que transmitir essa paz ou essa felicidade, porque quando ele está angustiado, agoniado, com problemas, ele também vai transmitir isso para o time. Vamos lá, Paulo. Então, assim, eu fiz uma mentoria que ela tem 3 pilares, né? Eu chamo de base, eu chamo de liderança, eu chamo de jogo. Eu começo aí, Paulo, pela base. Tá. Para aquela que é roda da vida, né? Como é que está a sua família, como é que está a sua saúde, como é que está a sua espiritualidade, como é que você está vendo a sua mentalidade. Porque eu entendendo como esse mentorado funciona, aí sim eu consigo ajudar a destravar a liderança, que é negócio. Porque tem coisa que ele vai bem, coisa que ele não vai tão bem. Isso aí. E você só vai enxergar trabalhando, né? Que eu queria muito ser, cara, uma máquina que eu saísse de casa e desligasse. Eu sou pai, eu sou esposo, eu sou filho, e chegasse na empresa, somente empresa. E queria muito também sair da empresa e desligar e ser só pai, ser só esposo. Mas a gente não consegue. A gente é um ser emocional. Sim. A gente tem emoção em casa, tem emoção que é trabalho. A grande maioria que eu vejo que é de mentoria fala muito sobre uma coisa, é performance.
que é resultado, que para mim é o quê? Sensacional. Precisa. Tem que ter, porque Tem a que ter. empresa depende de uma coisa, lucro Lucro. e E sustentabilidade. não esquece, não tem. Mas ao mesmo tempo, cara, se você não cuidar de si, isso aí a longo prazo, a palavra que Custa eu defendo caro. é sustentabilidade. O Joel fala bem isso aí, né? O Joel, ele fala que por muito tempo ele priorizou o trabalho, então não tem esse equilíbrio, né? Porque foi fases. E hoje ele inverteu. Como ele já não precisa tanto do trabalho, ele prioriza e compensa o outro lado que ele deixou de stand-by, com menos... Então a vida é sempre um jogo. Mas é muito interessante. Não tem como separar uma coisa da outra. Não tem. Esse autoconhecimento, o Paulo, passou também que é por isso, né? Até assistindo muito o Carl Joel, com o lema dele saúde, família, trabalho, foi aonde que eu percebi e deslanchei. A partir do momento que eu cuidei de mim, porque eu achava que, ser aquele executivo produtivo ao mesmo tempo, que trabalha 16 e 17 horas por dia, mas não olha para ti, aí você perde 20 quilos, você perde cabelo, você perde saúde, você perde contato com a sua esposa. Eu queria ser assim, eu ficar sem fazer nada e perder 20 quilos. Né? A maioria que eu conheço engorda 20 quilos. Puta injustiça isso. Eu perdi 20 quilos nessa, que é brincadeira, que cabelo. Mas aí eu fui vendo com o tempo que quanto mais eu olhasse para mim, a saúde física que mental, olhasse para mim que é família, esse tempo de produtividade eu estava ali sim, talvez trabalhando 10 horas em vez de 15, mas 10 horas que efetivas, que eu estava concentrado. Focado. O meu foco estava sempre dividido. Sim. Quando eu conseguia equilibrar isso, e quando eu falo conseguir equilibrar, é uma audácia minha. Eu estou equilibrando isso todo dia. Isso não é um jogo. Isso não é um processo que a gente fala, eu fiz uma vez. É um processo de autoconhecimento, é um processo de ambiente. Eu estou aqui hoje no ambiente que eu estou aprendendo. Eu estou como aluno em alguns momentos, como professor em outros. Isso aí. Mas é um ambiente que eu estou ali. A partir disso, aí sim eu soube jogar o jogo que é melhor. Eu falo muito do jogo. Esse jogo você tem que ter leitura dele, saber as regras, com quem quer falar, entrar ele de forma mais intencional. Eu vejo tanto na empresa, no mundo corporativo, quanto no mundo dos empresários, a gente começa a jogar um jogo sem saber as regras dele. Sim. E quando a gente vai jogar uma dama, tem regra. Para antes. Um basquete, como que é? Então a gente não estuda antes. Eu vejo muito... eu brinco com uma palavra que não tem, é fazejamento. Eu falo, cara, é planejamento. Tá certo. Planeja mais para executar. Eu acho até que no mundo do empreendedorismo é pior isso aí que você está falando. Porque o cara, às vezes, ele abre um negócio, mas ele não tem a menor ideia. Sei lá, eu vou vender carne. Mas às vezes ele tá num lugar que, sei lá, tá na Índia, não pode comer carne de vaca. Vai falir, mas o cara nem parou para analisar isso. Eu tô dando um exemplo ridículo, mas... Sabe, o mínimo que ele tem que fazer é dar uma estudada. Ele tem que sair, olhar, ver se tem público, fazer um teste. Depois vai apostar todas as fichas. A gente vai meio atropelando aqui. Mas eu ia te cortar antes, que é muito louco isso, cara. É muito louco. Quando você me falou da sua mentoria, cara, é muito, muito, muito parecida com a minha. A minha chama Rota da Vitória, a sua é Bússola. Os pilares são parecidos, Deus, família, disciplina, humildade. Eu também quero que o cara evolua como ser humano, além da empresa. Lógico que o resultado é o que mais importa, mas eu garanto para você que você também vai concordar, certeza, que se a gente conseguir melhorar o relacionamento dele em casa e no dia a dia e transformar ele numa pessoa melhor, ele vai ser muito mais grato do que o resultado, porque o resultado ele vai buscar naturalmente. Com certeza. Né? Depois o autoconhecimento que é isso mesmo. E aí eu quero te perguntar uma coisa. No meu caso, eu comecei com exercício e me cuidando saúde física, primeiro, minha virada de chave. Eu falei, preciso me cuidar, preciso estar bem, Depois eu fui estudar, enfim. E por último, veio a espiritualidade. E eu falo que se eu pudesse, eu teria invertido. Teria começado pela espiritualidade e depois o resto viria com mais facilidade. Bom,
minha opinião, mas aí eu não vou nem concluir nada. Eu quero saber a sua opinião. Então, vamos lá. Eu acho que antes da gente entrar nisso, eu acho que só o fato das nossas mentorias serem muito próximas, vale mais um aqui, como é que é? Eu chamo isso que é de deucidência. Deucidência, é verdade. Deucidência. Você Então, fala isso, não? eu acho que tem isso que é na mesa. E você sabe que eu tava precisando, ele me ligou um dia desse pra gente combinar o horário Dia certinho. do trabalho. Foi? Feriado pra todo mundo aí, galera, mas a gente tava... Ah, é verdade, dia do trabalho. E eu tava meio pra baixo aquele dia com um monte de dúvida sobre a minha mentoria, pra que lado ir, pra que lado não ir. Daí eu falava, putz, o que que eu... Daí ele começou a falar, explodiu a minha cabeça, explodiu. Só anotei, acho que anotei quase 2 horas. Era só pra marcar e combinar os horários certinho. A gente acabou ficando quase 2 horas em reunião e me ajudou demais, demais, demais. Obrigado. Bacana, bacana. Mas vamos lá. Cara, eu sempre cuidei da minha vida, que é da saúde. Isso acho que eu sempre, assim, gosto de esporte, durmo cedo, que acordo cedo e tal. Mas eu nunca preocupei com uma coisa, com a espiritualidade. De fato, também, a minha vida é parecida com a sua. E quando eu tive esse despertar de olhar que é para mim, aí sim que a vida mudou de olhar. Era uma vida com a mente muito escassa, achando que eu não estava pronto, achando que tudo estava contra mim, quando eu fui me entender que é melhor, né? E aí eu olho para a gente pensando como um filho de Deus, Deus que criou a gente para ser próspero. Então eu fui olhando para mim, me conhecendo, trabalhando essa espiritualidade. Eu sou uma pessoa muito cheia que é de rituais, eu tenho rituais que é em relação que é exercício físico. Eu comecei também que é criar coisas pensando E você é um na cara de espiritualidade. processo, né? Para você Eu faz sou um cara parte de da sua processo. vida. Na né? minha cabeça Você precisa organizar, organizada, né? é muito organizado. E eu comecei a colocar aquilo, cara. Acordo, tomo água, penso em Deus, converso com Deus e não olho celular, que eu não olho nada, para aí sim a vida começar. Comecei a fazer isso de horas que é diárias e é como escovar o dente. O dia que eu não faço, parece que eu estou fazendo algo que é errado. Então isso começou pequeno e depois em alguns momentos de tensões e tal, eu tava lá no meio de uma reunião, eu falava, Deus, que massa, velho, porque essa porrada é para lá na frente eu ganhar algo. Musculatura, ganhar corpo, ganhar repertório. Tá te Então preparando, né? até com a dificuldade eu vi a gratidão. Então foi um processo de espiritualidade que se eu pudesse voltar atrás agora e falar para o seu público e para o meu público cuide antes de si, cuide antes da Eu teria espiritualidade. invertido. Eu também teria. Mas a gente não sabe. A gente não sabe. Por isso que tem a mentoria. Por isso que tem a mentoria. Então começa, a gente tá falando aqui, começa com a espiritualidade, vai mudar você automaticamente. Transforma. Você enxerga um mundo diferente. Eu com 40 e poucos anos, queria vender a empresa e me aposentar e morar na Bahia e não fazer mais nada. Aí, sem querer cair no curso do Janguier, ele lá bilionário, com 60 anos. Depois a gente acerta o cachê aí, Janguier. 58, né? Mais ou menos, você tem? 58 anos e voando, cheio de energia, querendo prosperar, querendo que as outras pessoas prosperem. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada comigo aqui. Tá sendo, é mais rio do que represa. Exato. Daí eu falei, pô, tem ouro aí. Eu já estava nesse processo de mudança ali, explodiu minha cabeça, falei, eu não paro mais, vou pra cima, quero fazer mais isso, quero ajudar mais pessoas. E transforma, né? Transforma. Dá paz até interior, Dá né? paz, Você dá fala, pô, paz. é isso que eu quero, vou de fazer dentro, isso. De dentro pra fora, né? Você fica mais forte, você tem mais intenção, você tem mais consciência e você começa a olhar esse jogo de uma outra forma. Porque você sai daquele automatismo, né? Sim. Você sai do efeito que é manada e começa a pensar. Então, a mesma coisa que eu defendo que é para as empresas, pense mais antes de executar, esse processo em si fez também que é comigo. Eu comecei a pensar mais, comecei a observar mais, ver sinais onde que eu não via. E é engraçado que, cara, se você pegar todo mundo bem sucedido aí, galera bem... E outra, bem sucedido não é só dinheiro, pelo menos não pra mim. Bem sucedido é eu chegar em casa, minha família tá bem, eu me sentir bem aqui, eu poder pagar uma educação pros meus filhos, eu poder melhorar como pessoa. Então, tudo que conta aí na vida, nem sei como falar isso, tem que prosperidade, é mais tem que do estar que... isso.
É mais do que financeiro. Tem que estar Isso aí. tudo bem. Aham. Todas as áreas da sua vida, todas as áreas importantes, tem que estar com saúde. Então, isso para mim é prosperidade e sucesso. Ser bem sucedido. E eles falam, todo mundo fala a mesma coisa. E aí você vai estudar e acontece com você também. Independente. A gente está começando. Lógico que a gente já tem uma trajetória, você já virou diretor, enfim, conselheiro, eu também tenho uma empresa. Também posso dizer que sou vitorioso, mas transforma, explode a cabeça. E você não tá mais nem aí pro que os outros pensam, não tá nem aí mais se o cara vai te julgar, não vai te julgar. Não é isso. Com certeza. É Porque louco você... isso. Porque aí, Paulo, volta para mim, cara, num item que chamou muita atenção quando eu te conheci, a autenticidade. Porque aí você passa a ser você, da forma que você pensa, com aquilo que você pode trazer para o mundo. E não quer dizer que foda-se o mundo não, tá? Mas você começa a agir de uma forma com muito mais força que naturalidade. E você começa a confiar mais em você, né? Começa a confiar É o que você mais. falou, de dentro pra fora, De né? dentro para fora. O processo não é que é de fora, que é para dentro, né? Eu sei que hoje a gente está usando muito as mídias e as mídias olham muito de fora, né? Mas eu vejo que com o tempo, reputação e autenticidade supera uma série de coisas. A gente vai ver uma série de gente aí trazendo um monte de coisa, mas aquilo com o tempo não se sustenta, porque trabalhou só o fora. E quando Não tem você conteúdo, trabalha né? dentro, a mesma coisa quando você pensa numa árvore. A árvore, o que ela é boa? Que ela dura mais de 100 anos. Raízes, né? Raiz. E não Raízes aparece, né? fortes. Isso aí, cara, não joga, é pra galera, né? Só o bastidor. É igual o iceberg, né? Que igual sempre iceberg, mostra. que é isso aí. É louco, né? É louco mesmo. Cara, fala um pouquinho aí de você como pessoa. Você acabou de falar que é um cara de processo. Como que é você fora do trabalho, em casa, com seus filhos, com seu filho, com a sua esposa? Fala um pouco de você. Cara, primeiro, eu sou um cara que gosto muito de esporte, gosto muito de praia, gosto muito de vida ao ar livre, né? Então, moro no Espírito Santo hoje, mas que eu morei 15 anos fora, rodando o Brasil, rodando o Canadá, e sempre gostei muito disso, contato fora, que é natureza, é pé no chão. Eu sei que eu tô aqui engomadinho, no mundo corporativo, mas que no fim do dia eu gosto de estar chinelo, eu com a minha família, curtir o meu filho, então gosto muito disso. Tenho muitos amigos, também gosto de estar também próximo de grandes amigos, e tenho que é família. Sou de uma família de 4 filhos do interior do Espírito Santo, todos os filhos moram lá, saí de casa muito cedo, com 13 anos. Foi o primeiro a fazer O isso? primeiro a fazer isso. Você é o... Eu sou o quinto filho, eu sou o caçula. Tá. Todos os meus irmãos são empreendedores e eu tenho uma história de vida um pouco... Eu não queria ser empreendedor porque os meus irmãos e meu pai não tiravam férias. E eu fiquei 7 anos sem Você férias. vê que louco isso. Que louco. E hoje eu E tô... tá enraizado até você não Até não queria, mas tá enraizado na gente, né? eu fiquei de Cara, 2010 que e doido isso. 2017, 7 anos sem férias. Aonde foi os 20 quilos que eu Tá. te falei. Foi 7 anos sem férias. Porra, mas é muito louco isso. É Isso muito aí pra refletir, dá pra escrever um livro. Dá. Como pode, meu? Meu, Que eu retraía isso, mas ao mesmo tempo... Tá atraía. inserido, tá inserido. Tava. E aí tinha muita vontade de empreender. E eu, de fato, cara, empreendi. Claro. Porque para crescer nessa organização, eu tive Precisa. que empreender. Eu tive que me reinventar a cada ciclo, que eu mudava a cada 2 anos. A minha esposa tinha uma piada que ela falava que eu era palhaço de circo. A amiga dela falou, mas como assim, cara? Ele monta o circo, fica 2 anos, não tem milho, não tem pipoca, ele vai. Mas na verdade eu fazia projeto, né? Então a cada 2 anos a gente tinha que mudar de local, se reinventar. Então assim, é um intraempreendedorismo, ao mesmo tempo de uma empresa que não é, você está fazendo um papel como que executivo. Mas aí a vida te dá isso, né? 7 anos sem férias, fiquei 1 ano no Canadá para tentar pensar na vida, e o meu plano não era pensar na vida, meu plano era morar lá no Canadá. Tá. Aí no dia de ir embora, eu descubro que a esposa está grávida. Então, Caraca. 6 malas, 8 horas antes do voo, a esposa, estou grávida. E o que a gente faz? Aí, cara... Não, mas tem que ir, né? Aí, Paulo, a primeira coisa que a gente fez, a gente foi pro quarto, orou. Boa. Falou, Deus, cara, a minha esposa, não vamos. Eu falei, cara, é plano de Deus, cara. A gente faz o nosso plano, mas o plano dele que era esse. Eu fiquei no Canadá 9 meses e 3 dias.
A minha esposa foi com 1 mês de grávida e voltou com um filho de 33 dias. Parece que eu planejei. O plano não era meu, era o plano lá de Deus. Então, isso é um pouco lá de mim, um pouco do que eu gosto, o que eu faço fora da vida, fora que é trabalho. Espetacular. Eu tô pirando no negócio das férias, cara. Eu tô pirando, tá fritando meu cérebro. Como pode... Tem vários livros, né, que falam isso, que a sua infância define tudo da sua personalidade. Cara, é louco demais, é verdade, é verdade. E aí cabe a você se autoconhecer para poder quebrar esses parâmetros, esses paradigmas que estão enraizados em você e você nem sabe que ele existe. É como se fosse uma verdade absoluta, mas não é. Não existe verdade absoluta. A gente pode evoluir, pode aprender. Você saiu do corporativo para empreender. Minha esposa está fazendo o mesmo caminho agora. Cara, é incrível. Incrível. Cara, eu sei que você é um cara organizado, mas eu tenho uma pergunta desafiadora. Você largaria tudo hoje que você construiu para empreender? Cara, largaria com plano. Para mim, tudo na vida tem que ter plano. Espetacular, vai, Entendeu? conta. Vamos lá. Mas não vale, eu falei largar tudo. Largar tudo para empreender? Faria um tiro no escuro, acho que não dá, é mais forte que você, né? Cara, o pior é que tem uma frase aqui, olha aqui atrás, ó. Eu quero deixar isso aqui. Why join the Navy if you can be a pirate? Por que entrar pra Marinha se você pode ser um pirata? Então agora eu tô sendo um pirata. Tá. Tô sendo mesmo. De fato, isso aqui é um clube meu. Do olha bem, aqui. hein? Do bem. Authentic Leader, agora que eu fui ver, cara, o nome é Authentic Leader, então parece que é homenagem a mim? você. Obrigado. Authentic Leader é da Mentor League, que é Society também, que é Joel J, Flávio Augusto. Da MLS. Que é MLS. Então vamos lá, cara. De fato, eu largaria para empreender, Paulo, hoje eu largaria porque eu entendi que eu não quero ficar com esse conhecimento só para mim. Tá. Eu tinha receio que esse conhecimento não tinha valor. A partir do momento que eu entendi que tinha valor, que foi o processo da mentoria dentro da minha empresa, que eu comecei Que foi a o café com o funcionário, café com o diretor. O café com o diretor, que eu comecei a perceber que aquilo que eu falava e vivia transformava a vida de pessoas. Nada é por acaso, família, né? Nada é por acaso. Aí sim eu falo, eu largaria para empreender. Mesmo assim, Manda. eu fiz um plano há 2 anos atrás, em 24. Esse plano para mim tem 4 pilares: financeiro, acadêmico, terapêutico e espiritual. Financeiro, executivo do mundo corporativo, de sucesso, salário bom, bônus. Eu falei, cara, eu vou começar a empreender, não sei se vai dar certo. Então, sou pai, é provedor, eu tenho que ter uma reserva que é financeiro. Eu queria ser assim também. Academicamente, eu não estou aqui por acaso, eu estou estudando, eu estou investindo o meu tempo. Eu saí do Espírito Santo hoje para estar aqui, para estar contigo, para aprender. Isso é investimento de tempo que de dinheiro. Então, eu estou aprendendo a cada dia. E é o melhor investimento que tem. Isso para mim, na minha opinião. Estou participando de... Vale mais que uma faculdade, vale mais que qualquer outra coisa. Estou participando de workshops. A gente se conheceu através de um dia que estava estudando um tema que não é a nossa praia. Não, IA, foi IA. IA. Então estava lá, cara. Eu não sou o cara do IA, eu sei da importância, eu estou falando com empresário, com empresa, eu estava lá para ter repertório. Eu brinco que eu sou um canivete suíço, que eu tenho uma habilidade que eu faço e eu tenho que ter outras que eu não tenho. Então, se eu não tenho, meu amigo, eu tenho que ir atrás. Então, academicamente, fiz curso de conselheiro, de formação de conselheiro, fiz curso de mentoria, e estou procurando estar em ambientes... Não foi sorte? Você não deu sorte? Eu sempre falo essa pergunta. Cara, não sei. Sorte para mim é oportunidade na hora certa. Você tem que estar preparado, né? Não, porque os caras acham que essas coisas vêm porque você... E ainda num estado que é longe dos grandes centros. Sim. Deve ter uma galera aí, cara, que tá fora. Eu tô no Espírito Santo, cara. Então eu tô longe dos grandes centros. Eu sei que os grandes centros têm mais que a possibilidade, mas a gente tem que aproveitar isso que a gente está aqui, o digital. Esse podcast pode ser para você conhecimento. Sim. Então eu falei de financeiro, falei de acadêmico, terapia e que é espiritual. Tanto com a minha terapeuta, tanto com Deus, eu comecei a colocar na mesa. Vou deixar de ser executivo. O que eu perco com isso? O tapinha nas costas, você é o cara, convite para evento, orçamento, time. Agora eu passei para o seu lado, eu sou eu, empresa.
Eu faço tudo, eu faço marketing, eu vou atrás, eu estou aqui me posicionando, então eu pedi a Deus, Deus, me tira o ego de ser executivo, porque é legal demais ser. Agora eu sou o cara do bastidor, eu não sou mais o cara que estou na frente. Então eu tive que preparar mentalmente para estar surfando essa onda agora. E quando eu falo é mentalmente, Deus também testa, que eu pedi isso a Deus, e o que que ele me faz? Eu saí do mundo corporativo, tem 7 meses, já tive 3 convites para voltar para o mundo Cara, isso é corporativo. impressionante. Então é o teste de Deus colocando, cara, você pediu agora, aguenta, né? Então, voltar a um modo que eu fui forjado é 25 anos. Tem CLT, remuneração é mensal todo mês. Tem- Empreendedor não tem isso. Tem um ator de Hollywood, não vou lembrar, que eu não sou bom com esses, que eu não assisto muito, mas ele deu uma declaração que ele era o cara de comédia romântica, alguma coisa assim, e tava explodindo, ganhando fortunas, mas ele não queria ficar rotulado naquele papel para sempre, ele queria fazer outras coisas. E, e aí ele tinha decidido que não aceitaria mais nenhum papel para ser protagonista desses filmes. E aí ele recebeu uma proposta, recebeu duas, e a terceira era das maiores propostas da história, tipo 20 milhões de dólares para fazer o filme. E ele já estava sem atuar há uns 2 anos porque não vinha, só vinha daquele. Mesmo assim ele peitou, Manteve de pé, teve firme. e aí quando ele recusou esse, passou alguns dias, tá aí seu papel, e aí ele explodiu. Eu não sei quem é, mas é famoso. É o cara do Interestelar. É, esse mesmo. É o cara do Interestelar, aqui a produção soprou. Espetacular, né? Vai, continua. Mas aí passa isso que a gente que comentou, autoconhecimento com uma espiritualidade em dia, de estar firme nesse propósito de agora levar esse que é conhecimento, levar essa consciência que eu tive para outros profissionais e para outros empresários. Então, isso está muito mais que é latente para mim. Aí volta o que que é sucesso, o que que é prosperidade. Se eu fosse olhar a conta financeira, os 3 convites que eu tive agora, era muito mais sucesso na ótica de vários que tem aí Claro. de fora. Mas aí, cara, a minha cabeça tá que é blindada. Eu acho que essa questão da espiritualidade não é só isso. Tem um pouco de propósito, né? Que a Tem. gente fala de propósito. Propósito tem a ver com isso. Parece que que, eu é vou uma, deixar, né? parece que é uma missão, né? Uma coisa que você tem que retribuir um pouco. É louco isso, também tem. Então, é transbordar esse que é conhecimento para outros profissionais, para outros empresários, para que de fato também vai ter dificuldades nesse caminho e que esse aprendizado ajude, né, a sustentabilidade de negócio, mas ao mesmo tempo um profissional que está cuidando de todas as partes que a gente que comentou aqui. Cardoso, nunca chamei ele de Cardoso. Cardoso. Essa aqui vai pro diretor Cardoso, do Café com o Diretor. Cara, como que a cultura e a governança interferem na vida do empreendedor? Linkando com isso, que eu acho que é um assunto bem relacionado, o que ele precisa ter antes de pensar em escalar e crescer? E por último, que é um assunto que eu vivi na pele, eu acho que eu posso ajudar muito, inclusive as empresas familiares. Eu quero que você fale de sucessão. Então são 3 perguntas em uma. Governança, o que o empresário precisa ter antes de pensar em escalar e crescer. E por fim, sucessão familiar. Bora. Tá bom, bora lá. Divirtas. Pergunta 1 e 2 para mim tem É a mesma. relações, né? É a Governança e o que ele que precisa. Para mim, para crescer, você tem que ter processo. Sim. Se você não entender o que você faz e também olhar para frente que aquilo pode impactar, porque aí você pode colapsar. Então, colapsar em qualquer situação que é pior. Então, que crescer dói. A gente ouve muito isso, que crescer dói. Crescer dói. Com meu filho com 7 anos, ele acorda e fala assim, ô pai, minha perna tá doendo. Eu falei, filho, você tá crescendo. Então deixa eu te ajudar a crescer. Vamos te preparar que é melhor? Que empresa idem. Quando eu já percebo que vai crescer, eu tenho que me antecipar com planejamento estratégico, com um olhar
para frente. Empreendedor que é executivo, você tem que estar sempre com o olho no gato e com o olho lá na frente. Tem que estar olhando o dia a dia. Eu olhava muito operação, eu estava lá no dia a dia. Eu criei esse café para estar lá no dia a dia, mas ao mesmo tempo olhando para frente. Claro. O meu, que é papel, que é com papel de bússola. Eu tenho que estar enxergando na frente, os ventos contra, a favor, eu vamos, contra, calma, time, agora não é a hora. Então tem um pouco de governança e tem um pouco de processo. A gente pensa em crescer sem o colapsar, porque todo mundo quer crescer, mantendo faturamento, mantendo margem, mantendo uma coisa importante, cliente satisfeito pra gente. Sim. Porque a gente só vive de uma coisa, de cliente satisfeito. A venda é mais importante do que tudo isso que você falou aí. Mas a venda... A venda... A velocidade é uma coisa e pressa é outra. É mais ou menos isso. Então, eu queria ter um cara igual você aí na minha retaguarda para organizar todas as bagunças que eu arrumava. Eu tava feita na vida. Eu já tava lá brigando de igual para igual com o Janguier uma hora dessa. Eu não tô brincando, é sério. Porque eu não sou bom de processo. Então, para escalar e a importância da cultura e do processo é esse, né? É isso aí. Louco. A outra coisa, que a sustentabilidade do negócio passa para mim uma coisa que é sucessão. A gente está passando por vamos dizer, um retrato que é demográfico, que é diferente do que tudo que a gente já teve nos últimos 100 anos, que é 100 anos. Que é o quê? A gente tem longevidade. Antigamente você está com 46. Eu estou com 49. 46. Meu pai aposentou com 43. Por quê? Que louco. A expectativa de vida dele era 60 anos. Eu brinco que o meu pai quebra INSS, que ele está com 86. Então ele tem 43 anos de aposentado e 43 anos que ele trabalhou no modo que é normal. Então hoje, esse que é desenho novo, é demográfico, está acontecendo uma coisa que a gente precisa preparar a empresa para essa continuidade, para esse que é legado. Toda empresa nasceu de uma empresa familiar. Vamos pegar um exemplo de uma empresa aqui que é centenária. IBM, tem 120 e poucos anos. Nasceu com a empresa familiar. Por que ela se sustentou com o tempo? Investiu em processo, investiu em gente capacitada e investiu em sucessão. A melhor delas, interna. Mas hoje tem uma série de equipamentos e regras para fazer isso. Eu fui no exemplo... Eu vou lembrar a empresa, é dono do Shopping Norte aqui, empresa do grupo que é Vedacity. Hoje eles estão lá na terceira, na quarta geração e cada vez mais eles foram investindo e para ser executivo na empresa você tinha que falar 2 línguas, tem toda uma cartilha. Tinha toda uma cartilha, porque tem hora que a pessoa não nasce com uma personalidade e nem quer, então é melhor você ter uma diretoria executiva profissional do que ter filho. Ele continua dono, ele continua participando dos lucros, mas ele não tem capacidade técnica para tocar a empresa. Porque quando cresceu, meu amigo, o jogo muda. A brincadeira. Se tiver alguém no mercado melhor que você, é pro bem da empresa. Aí a gente falou que no bastidor, com um pouquinho antes, a gente falou com um pouquinho de ego. Aí você tem que controlar o seu ego. E para controlar esse ego, você vai deixar o seu jeito. Então, prepare sucessão, seja ela familiar ou seja ela profissional. Para que o negócio sustente sem que é você. A gente volta no início do nosso que é bate-papo, que é cultura. Cultura forte funciona sem o líder que é presente. Então, ele volta naquele... E aí você consegue ter tempo para cuidar de você, consegue ter tempo para estudar, consegue ter tempo para pensar estrategicamente. E para aprender outras habilidades que o mundo agora... sempre cobra. E aí, sem querer, a gente deu a volta e fechou com chave de ouro. Mas antes tem um quadro aqui que a galera gosta, que é o bate-bola com o empresário. Então é assim, ó. Eu vou fazer a pergunta, você responde o que vem na sua cabeça e tá tudo certo. Não precisa pensar muito. Tá bom. Tá preparado ou não? Tô. Olha lá, hein? Tô, lógico. Uma decisão que mudou o seu jogo. Parar a minha carreira e ficar 9 meses que é no Canadá. Um erro que te ensinou mais que um acerto. Perder um grande contato por achar que o meu ego e achar que estava tudo ganho, não quer me preparar, que é 100%. Um hábito inegociável como empresário. Disciplina.
Um livro que todo empresário deveria ler. Cara, eu tô lendo muito sobre princípios que é milenares. Ah, do Thiago Brunet? Thiago, que é Espetacular. depois que eu entendi que a espiritualidade, eu fui olhar a questão é de princípios, né? Então, dois livros que marcando muito minha vida é esse, Princípios que é Milenares e Café com o Deus Pai. Legal Comecei a também. colocar uma que é devocional, é para mim, é todo dia. Você lê todo dia Todo dia. um capítulo. Top. Um aprendizado que todo empresário deveria saber. Aprendizado. Cuide do seu time, cuide do seu cliente. Essas duas peças para mim é fundamental. Time e cliente. Pesquisa de clima em alta e cliente que é satisfeito. Boa. E por último, crescer dói ou liberta? Liberta. Boa. Liberta. Top. É isso. Valeu, meu querido. Valeu. Aqui. Antes da gente encerrar, se você quiser, pode deixar uma última mensagem pra galera. Suas redes sociais. Fica à vontade aí, dá uma palavrinha final aí pra nossa audiência. Então, tá bom. Paulo, primeiro eu te agradecer, cara. Eu acho não, tenho convicção que é aqui, ó, autêntico líder, Boa. autêntico que é empresário. Então, estou muito feliz de estar aqui. Não é o primeiro que é podcast que eu venho, mas é um podcast que é diferente. Que bom. Um pouquinho inovador, leve. Nós estamos aqui trocando uma ideia, ao mesmo tempo esqueci que tinha ali as câmeras. Então, grato por estar aqui presente. Eu que agradeço você pegar o voo lá só pra isso, pô. Mas é isso aí. Fora que eu te dei o cano uma vez, com o voo marcado. Tem essa também. Mas faz parte lá do jogo. Que imprevistos, né? O que a gente tem na nossa vida não de adianta. empresário e que executivo? Acho que nem tudo. Eu falei muito de plano, mas teve uma série de coisas aqui que foram fora do plano, né? Minha rede é social Wester Cardoso com Z. Então, tanto no Instagram quanto que é no LinkedIn. De fato, agora eu estou nessa vibe de conselheiro, onde que eu posso pegar todo esse conhecimento, ajudar em empresas, e também a pegada lá de mentoria, onde que eu posso pegar esse conhecimento, que eu falo muito de base, de liderança e saber jogar esse jogo para ajudar novos empresários, executivos e profissionais. Então, grato mais uma vez e estou aqui à disposição. Não, bem-vindo, você é parceiro, tamo junto. Então é isso, pessoal. Acompanha a gente aí no @pauloquito no Instagram e também no @empresário Paulo Quito no YouTube. Esse foi mais um episódio diferente, espero que tenham gostado. Dá um like, compartilha, que assim o YouTube identifica que esse conteúdo é relevante e ajuda mais empresários caros igual você a contribuir. Valeu e até o próximo episódio. Boa!